Olá, eu sou o Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos, com a notícia da Gazeta Brasil de que um ex-ministro chinês foi condenado à morte por receber propina no valor de 200 milhões de reais. Agora, pense bem, a petralhada está fazendo de tudo para importar o modelo chinês para o fazendão. Mas será que vai adotar a pena de morte para corruptos também? Se isso realmente ocorrer, a petralhada vai desaparecer da face da terra, porque todo petralha é ladrão, você sabe. Hoje, 29 de setembro de 2025, é o dia do anunciante, o Dia Mundial do Coração, o Dia Mundial do Petróleo, o Dia do Paraquedista Militar e o Dia Internacional de Conscientização sobre Perda e Desperdício de Alimentos. Os indicadores financeiros mostram recuo do dólar e do euro, estabilidade da bolsa, recuperação do Bitcoin, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. O satânico psicopata, o verdadeiro golpista, decidiu hoje autorizar o ex-deputado federal Daniel Silveira a cumprir pena em regime aberto com o uso de tornozeleira eletrônica, além de estar proibido de acessar redes sociais, comprovar o trabalho e comparecer semanalmente à Justiça. Segundo a Gazeta do Povo, Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por supostas ameaças ao Estado Democrático de Direito e já cumpriu mais de 4 anos da pena. Ele também teve 389 dias abatidos por atividades de estudo e de trabalho na prisão, além de ter quitado uma multa de R$ 271 mil. Por falar no satânico psicopata golpista, a novidade agora é a de que a mulher dele, também sancionada pela Lei Global Magnitsky, abriu uma nova empresa, com um CNPJ diferente, no mesmo dia em que o nome dela foi parar na lista negra norte-americana. Pelo visto, vai ver que esse é o jeitinho brasileiro para contornar as sanções dos Estados Unidos. Muito esperta. Talvez um novo CNPJ por semana funcione, né? E é incrível, mas essa laia não se cansa de ficar com as mãos sujas de sangue, não apenas o psicopata golpista, mas o amarra-cachorro dele também, o venério Paulo Blenot, que dá expediente lá na PGR. Agora chega a notícia de Dona Inês, filha do preso político Daniel Soares, que partiu sem poder estar com o filho nos últimos momentos de vida. Mesmo em estado terminal, ela foi impedida de passar seus últimos dias ao lado do filho. O pedido humanitário apresentado pelos advogados dele, Daniele Teles e Hélio Júnior, foi negado pelo sifilítico devorador de sanduíches de batatas fritas do PGR e indeferido na sequência pelo satânico psicopata, o verdadeiro golpista. Mas, como se sabe, existe uma coisa na qual esses dois cafajestes não devem acreditar, por falar nisso, chamada justiça divina. E essa não costuma falhar, não. Pode demorar, mas não falha. Que Deus tenha misericórdia desses dois. É sempre importante deixar bem claro que o desgoverno petralha de ocupação, ao contrário do que dizem os detratores, acumula recordes. E são recordes expressivos. Aqui vai uma lista dessas realizações que enchem a petralhada de orgulho. Recorde do século em prejuízo das estatais. Recorde em repasses da Lei Rouanet. Recorde em incêndios na Amazônia. Recorde de mortes de índios e anomames. Recorde de homicídios contra mulheres.
recorde em incêndios no Pantanal, recorde em aumento de impostos, recorde de gastos com viagens, recorde em mortes por dengue, recorde no déficit nominal, recorde da dívida pública, recorde em emendas PIX, recorde de mortes entre a boiolagem de diversos matizes e o recorde de alta da gasolina e do dólar, sem fraudemia da peste chinesa para servir de desculpa. O Rafa Couto traz um lembrete importante ao distinto público desavisado do fazendão, que não tem povo, e que acha que tudo continua do mesmo tamanho a respeito do que vem por aí quando se fala em sanções norte-americanas contra a quadrilha criminosa que fraudou a eleição presidencial de 2022 e garfou a vitória do presidente eleito Jair Highlander Bolsonaro. A imagem é bem didática, são ondas, cada uma maior do que a outra. O Rafa Couto pede calma, pois a seção 301 dos Estados Unidos ainda está na fase de investigação. No momento em que avançar, será uma catástrofe para o desgoverno Petralha de ocupação. Se não, vejamos. No etanol, as sobretaxas poderão inviabilizar as exportações brasileiras, favorecendo o milho norte-americano. No agronegócio, os Estados Unidos poderão usar o discurso de desmatamento ilegal como barreira para a soja, a carne e a madeira brasileiras. No comércio digital existe o risco de travamento das plataformas, fintechs e até de regras que o fazendão quer impor sobre as big techs. No caso da propriedade intelectual, virá a pressão em patentes e tecnologia, beneficiando empresas de tecnologia e farmacêuticas dos Estados Unidos, é claro. Na questão das tarifas unilaterais, as medidas são aplicadas fora da Organização Mundial do Comércio, ou seja, Washington age sozinho, sem árbitro internacional. Existe também o problema da imagem internacional do Brasil, que fragiliza o discurso vazio de soberania do maior ladrão da história do Brasil, que pode fazer o fazendão virar um alvo de humilhação em negociações. A pressão política já está em andamento, uma vez que o Congresso norte-americano e a mídia já tratam o Brasil como um caso de injustiça comercial. Portanto, preste atenção, toda essa encrenca não é só contra o Brasil. É contra a narrativa do cachaceiro, corno e ladrão de velhinhos e aposentados. Por outro lado, quando se fala num encontro entre o maior ladrão da história do Brasil com o presidente Donald Trump, é como o senador Márcio Bittar, paulista de nascimento, que representa o Acre, mesmo disse. O vigarista não arregou. Ele fugiu da negociação com Trump de propósito. O plano é claro. Ele quer as sanções, ele quer as tarifas. Para a petralhada, quanto pior para o Brasil, melhor para o projeto de poder deles. Eles precisam de um inimigo externo para culpar pela crise que eles mesmos criaram. A partir do que o senador Márcio Bittar disse, é fácil chegar ao raciocínio de Sun Tzu, autor de A Arte da Guerra. Um homem maligno é capaz de queimar a sua própria terra para governar sobre as cinzas. Agora, você já imaginou se o cachaceiro corno e ladrão de velhinhos e aposentados realmente se reunisse com o presidente Donald Trump no Salão Oval da Casa Branca? Você já imaginou o vexame que seria? Dê uma olhada nesse vídeo e tire suas conclusões. Bem, senhor Lula, antes de tratarmos das tarifas, gostaria de falar um pouco sobre alguns assuntos que tenho curiosidade em saber. Petrolão, Mensalão, Triplex, sítio de Atibaia, Lava Jato, Odebrecht, Telúbio Soares, Instituto Lula, Antônio Palocci. É assunto que não acaba mais. Olha, presidente Trump, eu não tô me sentindo bem, que a nossa conversa vai ficar para um outro dia.
Foi justamente a partir dessa possibilidade que a Casa Branca, segundo se informa, já está preparando o local do possível encontro presencial do maior ladrão da história do Brasil com o presidente Donald Trump. Dessa forma, se poderá evitar problemas no Salão Oval, com prejuízo para o mobiliário e a tapeçaria exclusiva daquele local. Paralelamente a tudo isso, surgiu durante o fim de semana a notícia publicada pelo Júlio Schneider, informando que o presidente Donald Trump convocou o deputado Eduardo Bolsonaro para uma reunião na Casa Branca. De acordo com a notícia, este é um movimento que pode estremecer ainda mais o tabuleiro político e diplomático entre Brasil e Estados Unidos. Agora, o gozado nessa história toda fica por conta da profunda indignação manifestada pela indivídua Paula Corradi, presidente nacional do PSOL, um aglomerado comunista disfarçado de partido político que defende tudo o que não presta sobre a face da terra. E ela ficou chateadinha porque os Estados Unidos cancelaram o visto de entrada dela em território norte-americano. Será que essa figurinha é mais uma comunistinha de iPhone? Porque o que não dá para entender é o seguinte: como é que ela fica tão indignada por ser proibida de entrar aqui nos Estados Unidos se ela odeia tanto o imperialismo norte-americano? Veja só a minha posição pessoal nisso. Eu não tenho, não quero ter e tenho raiva de quem tem visto para entrar em Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, etc. Você tem tido dificuldade para ver o CL News ou o segmento de orações? Seus problemas acabaram. Espalhe essa boa notícia. Guarde o site clnewsoficial.com na memória do seu navegador e fique sempre muito bem informado. Acesse o site clnewsoficial.com quantas vezes quiser. Veja o CL News, o segmento de orações e muito mais. A Gazeta Brasil informa que o boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, apontou uma nova redução na estimativa de inflação para 2025. A projeção para o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, caiu de 4,83% para 4,81%. Apesar da revisão, o índice continua acima do limite de tolerância estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional, que fixou a meta de 3% com um teto máximo de 4,5%. Pois é, e a economia vai bem, obrigado, vai tão bem que o Sindicato do Crime Organizado, que opera nas dependências do antigo STF, lá na Praça dos Três Podres Poderes, está propondo um reajuste de 24% nos salários dos servidores do Judiciário com J minúsculo. 8% a cada ano, até 2028. Mas, peraí, a inflação nos últimos 12 meses não é de 5,13%? O secretário de Comércio norte-americano, Howard Lutnick, afirmou durante o fim de semana que é preciso consertar o Brasil para que o fazendão deixe de adotar medidas que prejudiquem a economia dos Estados Unidos. Em entrevista ao canal News Nation, Lutnick disse que o Brasil, junto com Índia e Suíça, é um dos países que tem um problema e precisam reagir corretamente aos Estados Unidos. O escritor, filósofo e historiador John Leake, autor do livro Vacinas, Mitologia, Ideologia e Realidade, falou recentemente na Casa Branca sobre a fraude da inoculação contra a peste chinesa. I think that going and getting a COVID-19 booster is now reserved for the mentally ill. Ele disse que essa nova tentativa de inocular pessoas com um suposto reforço contra a peste chinesa está reservada para os doentes mentais e aqueles que fazem politicagem. Todo esse programa de inoculação contra a peste chinesa, além do fato de que essas vacinas não funcionam porque não evitam infecção nem transmissão da doença, é uma fraude. Tudo muito bem documentado no livro dele. E por isso o povo norte-americano vai ter que despertar para essa realidade.
É preciso entender que as indústrias farmacêuticas compram toda essa publicidade não para vender produtos farmacêuticos. Se você fica doente, você vai ao médico e ele sabe o que lhe receitar. A indústria farmacêutica compra influência sobre os meios de comunicação. E assim, caras como esse ao lado dele não conseguem aparecer na mídia, levantar questões, propor debates, porque se ele fizer isso, o principal comprador de propaganda vai chamar o diretor de jornalismo e mandar que ele seja tirado do ar. Não deve ser difícil de entender. Eles não vendem produtos farmacêuticos. Eles estão comprando a narrativa. Confusing of a point. They're not selling pharmaceutical products, they're buying the narrative. A partir daí fica muito claro que foram bilhões gastos, vidas destruídas, famílias enganadas com promessas de proteção. O que foi entregue foi doença, efeitos colaterais gravíssimos, mortais e a mentira institucionalizada. Mas nada disso foi um erro, foi uma escolha. Não foi ciência, foi um negócio. O problema é que, quando uma fraude envolve vidas humanas, isso é crime de genocídio, um crime que exige identificação dos responsáveis, exige julgamento e exige punição. Ainda sobre este assunto, vale lembrar também que o genocida dinheirista Anthony Fauci, um dos engenheiros dessa fraude em escala planetária, que deveria estar apodrecendo numa solitária ou executado em praça pública, foi o coautor de um estudo sobre a epidemia da gripe espanhola, considerada a pandemia mais devastadora da era moderna. Ela engoliu todo o planeta na onda da Primeira Guerra Mundial e causou milhões de mortes. E então, estudando essa enorme e verdadeira pandemia, o que o Dr. Anthony Fauci e os coleguinhas dele descobriram? Eles descobriram que a maior parte das vítimas da gripe espanhola não morreu de gripe espanhola. Todo esse pessoal morreu de pneumonia bacteriana. E essa pneumonia bacteriana foi causada pelo uso de máscaras. Será que você entende agora por que esses canalhas ficaram tão desesperados para obrigar todo mundo a usar máscaras? De qualquer forma, eu aproveito para repassar uma dica importantíssima de quem entende do assunto. Se você caiu no conto do vigário ou se submeteu por algum motivo à imposição desses canalhas e acabou inoculado com essa fraude contra a peste chinesa, saiba que você corre um risco muito grande de AVC, acidente vascular cerebral, e de infarto do miocárdio. Por isso, é importante que você faça exames de sangue regularmente, solicitando que os diversos marcadores que indicam níveis de inflamação e de alterações da coagulação sejam incluídos no exame de sangue. Na hora de fazer o hemograma completo, especifique que você quer também os resultados para os exames de dímero D, PCR-T, troponina, ferritina, fibrinogênio, coagulograma e a antiheparina PF4 autoimune. Esses marcadores indicam os níveis de inflamação e de alterações da coagulação que são encontrados nos pacientes com acidente vascular cerebral e com infartos do miocárdio. Na revista Oeste, a informação de que o encontro entre o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o presidente dos Estados Unidos Donald Trump, ocorrido hoje na Casa Branca em Washington, resultou na aprovação do acordo para cessar fogo na faixa de Gaza, elaborado pela equipe do político norte-americano. O premier confirmou que a proposta foi aceita por Israel. Na entrevista coletiva, depois da reunião, Trump foi enfático ao declarar que, se o grupo terrorista Hamas, autor dos ataques de 7 de outubro, rejeitar o plano, Israel terá o apoio total dos Estados Unidos para fazer o que for preciso
para destruir a ameaça do terror e terminar o trabalho. Neste momento, Israel realiza intensa incursão na cidade de Gaza. Neste dia 29 de setembro, em 1717, um terremoto atingia Antigua Guatemala, destruindo grande parte da arquitetura da cidade. Em 1865, o primeiro bonde elétrico público do mundo era inaugurado em Blackpool. Em 1907, a pedra fundamental da Catedral Nacional de Washington era colocada na capital norte-americana com a presença do presidente Theodore Roosevelt. Em 1954, a CERN, Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, passava a existir oficialmente depois da adesão dos Estados-membros à convenção assinada em Paris no ano anterior. Em 1990, a construção da Catedral Nacional de Washington era concluída. Em 1992, era votada a aprovação do processo de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello na Câmara dos Deputados, contando com a maciça presença do público nas ruas, como no movimento dos Caras Pintadas. Em 2005, a repórter Judith Miller, presa durante 85 dias por ter se recusado a informar a fonte de uma informação publicada no jornal The New York Times, obtinha a liberdade. E em 2006, um Boeing 737 da Gol Linhas Aéreas e um Embraer 600 colidiam no ar sobre a Serra do Cachimbo, em Mato Grosso, matando 154 pessoas e desencadeando uma crise na aviação brasileira. Esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito para agradecer a você, dessa grande família que me recebe na sua casa e que prestigia esse meu NetJornal. Peço também para que você acesse e guarde o meu site, clnewsoficial.com, nos favoritos do seu navegador. Por favor, fale sobre o site com todos que você conhece, para que esse NetJornal isento, objetivo, sem manipulação, nem mimimi, mas com um toque de humor, também possa chegar até eles. Aqui vai um forte abraço para a Maria Fernanda Cabral, para a Miriam Bickhoff, Neide Butler, Olívio Guerra, lá de Praia Grande, em São Paulo, Eliane Alfano, Gustavo Ambrosi Evangelista, Rildo Faria, Daniel de Souza Marques, lá de São Paulo, capital, Roberto R.V. Silva, 1961, Denise Maia Reis, Elza Scolo, Paulo Tchufo, de Salvador, Bahia, e para a Sandra Fernandes. E mais uma coisinha. Preste atenção, não há motivo para preocupação. Ninguém está querendo anistia para assaltantes de banco, sequestradores, plantadores de bomba em aeroporto, amigos de assassinos de gays, assassinos em geral, guerrilheiros armados, nem muito menos para políticos que roubam aposentados. Toda essa gente, você sabe, já foi anistiada em 1979. Até a próxima.